Fala Marvéticos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí da fase 5, que chegou ao final, né, nesse ano de 2025. E diga-se de passagem, até que enfim, porque meus amigos, essa fase foi, assim, diferente, eu diria, no mínimo, né? Se equiparando talvez à fase 4, que vinha de muitas tentativas e erros, mas ao mesmo tempo foi um resquício do que se tornou, né, a Marvel basicamente em alguns aspectos. Algumas exceções, né, tivemos aí também, por conta dos diretores, né, que tentaram fazer coisas diferentes do que a Marvel já estava fazendo, basicamente, e trouxe aí algumas boas coisas nesse caminho, mas ainda assim um caminho cheio de altos e baixos, né, infelizmente. Então, basicamente, vai ser um vídeo daqueles que a gente faz um resumo sobre o que seria a fase inteira, né? Porque ela se fechou agora, cerca de 2 anos desde o último vídeo sobre as fases da Marvel, né? Que foi a fase 4. Nós tivemos vídeos de especulações ou coisas do tipo que a gente vai fazer também sobre a fase 6. Então, se prepara aí, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você não perder, né, o próximo vídeo aqui do canal falando sobre Marvel claramente. Então a gente já pode começar aí falando o que seria, né, a fase 5. Ela ficou subintitulada como a abertura do multiverso, que veio aí a partir de Quantumania, né, que a gente já vai mencionar um pouco mais sobre, sendo a fase intermediária, né, da saga multiversal da Marvel nos cinemas, que engloba a fase 4, 5 e 6. As 3 primeiras fases, eles meio que fecharam ali como a saga do infinito. Essa onde estamos agora seria a saga multiversal, ou saga do multiverso. E aí vai se fechar essa saga só lá em 2027 com os 2 últimos filmes dos Vingadores, sendo Doomsday ou Apocalipse, né, basicamente, e Guerras Secretas, né, fechando assim o ciclo da saga multiverso. Mas ainda não temos o vislumbre do que seria, né, a próxima grande saga da Marvel, né? Será que vai ser composta de fases? Não sabemos ainda. Então vamos nos conter nesse vídeo sobre a fase 5, beleza? Não a fase 4, que a gente já tem um vídeo, e também o vídeo da fase 6 já está em produção, beleza? Então vamos começar aí com o primeiro filme lançado. Falando em filme lançado, a gente vai fazer a ordem de lançamento, beleza? A ordem cronológica dos filmes da Marvel, a gente já tem um vídeo, né, sobre a ordem cronológica que vai, se eu não me engano, até Thor, Amor e Trovão, que já faz um certo tempinho, mas ali as coisas eram realmente mais confusas. A partir dali, eles seguiram mais ou menos uma linha tênue, né? Uma linha cronológica de um filme para o outro, então um é sequência do outro. Mas uma coisa ou outra que foge um pouco do multiverso ali, como Deadpool, ou até mesmo a série Loki, né? Que se passa tempo diferente do UCM, né? Meio que fora da ordem cronológica, mas ainda assim bem interessante. Então a gente lá no final comenta mais algumas coisas e apesar disso eu vou falar, né, onde o filme se encaixa, ou uma curiosidade, né, fazendo com que ele se amarre a essa ordem cronológica. Então, como eu ia dizendo, Quantumania, né, Homem-Formiga Quantumania, onde Scott Lang e sua família, né, a família Homem-Formiga, se a gente pode colocar dessa forma, vão para o reino quântico, explorando, né, esse reino, esse mundo de uma forma um pouco diferente, para tentar entender um pouco mais do espaço-tempo, essas paradas aí. Mas ao entrarem no reino quântico, eles acharam que seria as mil maravilhas, mas isso não aconteceu, porque eles se depararam com Kang, nada mais nada menos do que um dos vilões mais emblemáticos da Marvel, onde ele tem ali planos de dominação temporal, sendo talvez o criador da própria AVT e também o que seria o protetor da linha temporal ou da linha temporal sagrada, se você colocar assim. O filme também traz essa perspectiva que a gente tem hoje de variantes, né? Onde temos múltiplos vocês de realidades distintas. Kang então teve essa batalha consigo mesmo, né, milhões de vezes, entendendo mais sobre si e também sobre o próprio multiverso. O filme tem ideias boas, mas a execução não foi tão bem assim. Mas apesar disso, tem ideias boas, mas
né? Só fica nas ideias boas mesmo. O filme então ele se conecta, né, com essa parte temporal e multiversal, né, se conectando com a série Loki, né, que para quem assistiu as 2 temporadas entende um pouco mais sobre essa questão multiversal, e também com o próprio filme dos Vingadores, que teve aí uma alteração. Antes seria Dinastia Kang, que seria o grande vilão dessa saga multiversal, mas por conta dos problemas que o ator teve aí na vida real, isso acabou não acontecendo. Não sabemos, vai retornar algum momento uma variante, né, uma variante de Kang, porque eles meio que espalharam, né, a cara do ator por todo o multiverso, né? Então no próprio filme, uma infinita, né, quantidade de Kangs com a mesma cara. O que viria aí talvez seria uma variante diferente, né, com um rosto novo, algo que a Marvel meio que já fez. Fora que eles podem também ir para um lado mais do próprio CGI ou algo do tipo, envolvendo o capacete de Kang, que foi demonstrado nesse filme também. Então o Kang está meio nebuloso, eles podem talvez usar ainda nessa fase, mas provavelmente mudaram os planos. Mas o vilão ainda não foi descartado de tudo, né? Basicamente, eles podem usar mais para frente, né? Talvez na possível próxima grande saga da Marvel, mas vamos ter que esperar. O filme claramente é o terceiro, né, da trilogia do Homem-Formiga, mas principalmente se passa logo após Vingadores Ultimato, que tem alguns filmes que se passam algumas semanas, alguns meses após este filme. Então nesse início da fase 4, né, as coisas aconteceram um pouco mais devagar na questão temporal. Então se passaram poucos meses entre um filme e outro, alguns se passaram até mesmo ao mesmo tempo. Então é mais ou menos por aí que vai Quantumania. Próximo filme então da Marvel, né, nessa ordem de lançamento, é Guardiões da Galáxia Volume 3. O filme trouxe aí muitas coisas interessantes, trazendo uma perspectiva um pouco diferente, né, da equipe de desajustados da Marvel, onde James Gunn, né, tentou abordar uma proposta um pouco diferente. Ele trouxe um drama mais acentuado, explorando o passado de Rocket, apresentando o Alto Evolucionário, que seria, né, o talvez criador, né, do Rocket Raccoon, por se tratar do cara que fez experimentos com uma galera para tentar aí fazer uma certa evolução, pelo menos na mente dele. Algo que traumatizou muitas criaturas pelo universo, inclusive o próprio Rocket, né, que teve ali um período difícil da sua vida. E ao ser capturado, o Rocket então é levado até o Alto Evolucionário, que quer a sua criatura, né, de volta. Mas os Guardiões da Galáxia não vão deixar isso barato e vão atrás de seu amigo. A trama ela se passa um pouco alheia a esses acontecimentos, né, da linha temporal do UCM, se passando aí logo após o filme Thor, Amor e Trovão, que foi um grande fiasco aí, eu diria, né, em questão de história, mas apresentou boas coisas, incluindo essa formação curta, né, do Guardiões da Galáxia com o Thor, sendo uma nova equipe, talvez, né, indo para esse lado mais cósmico, o que pode ser explorado ainda mais, né, nessa outra pegada que pode se tornar o UCM, né, se dividindo aí em categorias ou algo do tipo, né, dos Vingadores, indo para essa parte mais do universo, mais cósmica mesmo. Aqui também vemos Adam Warlock, que foi explorado, mas eu acho que até poderia ter sido mais explorado, mas ainda assim, né, ele pode ser usado mais para frente, por ser aí um personagem muito forte e um dos integrantes de algumas das variantes, né, dos Vingadores. Então vamos para a primeira série, né, que a gente estava muito ansioso para assistir e estava com as expectativas altas para a série Invasão Secreta. A série prometia trazer aí uma trama política, um thriller de espionagem, mas ficou, sabe, bem meia boca mesmo. A série trouxe algumas, adições interessantes, algumas tramas que estavam meio mal resolvidas e continuaram assim, né? Principalmente na questão da invasão Skrull. Eles resolvem, mas resolvem por caminhos, esquisitos. Mas ainda assim, a série, né, ela traz aí essa questão dos Skrulls que estavam na Terra, trazendo aí personagens que a gente achava que era humano, mas na verdade era Skrull. Principalmente um dos personagens aí que a gente
sei lá, estava acostumado a ver em alguns filmes, e em alguns deles ele já era Skrull, ou no caso todos eles. Mas enfim, Fury então retorna para a Terra para tentar impedir a invasão Skrull, ou no caso de uma das facções mais agressivas dos Skrulls, a dominar a Terra, ou a sociedade, né, como a gente conhece ela hoje. Porque você imagina que esses Skrulls cheguem ao poder, que era o que eles estavam fazendo, e assim eles poderiam ter, né, a humanidade ao seu bel prazer, basicamente. Então o Nick Fury acaba se envolvendo nisso para tentar impedir que os planos dessa facção maligna, né, ou facção aí mais agressiva dos Skrulls, tenham seus planos resolvidos. Trouxe aí, sei lá, algumas mortes também, ou no caso uma das mortes aí talvez mais broxantes que eu já vi, mas ainda assim a série, né, sei lá, abordou esse tema Skrull, mas de um jeito que a gente talvez não estava esperando. A série ela se passa após, né, as Marvels e também WandaVision, mas ela acaba preparando o terreno para o filme que viria, né, mais para frente, que seria as Marvels. Então, essa linha em que a Marvel estava seguindo acabou em lugar nenhum, pelo menos por enquanto, beleza? Aqui a gente viu um vislumbre desse outro lado que a Marvel pode explorar, que está meio que parado, mas eu acho que eles vão acabar utilizando só na fase 7, beleza? Então fica até o final porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E depois tivemos as temporadas de Eu Sou o Groot, né, que, assim, são curtas animados do Groot bebê ali, basicamente. É o Groot muda, né, que a gente chama aí. Só que na questão de história ou ordem cronológica, ele é meio alheio, né, ao universo cinematográfico da Marvel. Porque cada episódio conta uma história ou o background de alguma história que aconteceu no CM, pela perspectiva, né, do próprio Groot. Então a gente vê vários eventos da Marvel onde Groot estava observando. Então é diferente, né, essa perspectiva, e assim, é bacaninha, mas nada que acrescente ou tenha uma história, não, nada disso. É algo um pouco mais ali para você se descontrair e fugir um pouco dessa dor de cabeça da ordem cronológica. Porque se você for ficar pilhado, cada episódio se passa em um filme. Então, para vocês verem, né? A segunda temporada também vai mais para esse aspecto, só que mesmo assim, né, avança um pouco na história porque o Groot dá uma crescidinha. Então é mais ou menos essa pegada. E então chegamos em Loki, que seria aí uma série sensacional, que muita gente já estava meio com o pé atrás por conta das outras produções que vinham, né, sei lá, de roteiros terríveis. E essa segunda temporada, né, de Loki, que a segunda temporada faz parte da fase 5, né, por conta do lançamento, mas ainda assim, na ordem cronológica, ela também não se encaixa porque ela se passa fora da ordem, né, da ordem cronológica, ela se passa alheia ao tempo, e isso é abordado na própria série. Nós vemos as ramificações do multiverso sendo salvas, né, basicamente, antes mesmo do grande colapso acontecer e todo mundo ir de Vasco, né? Então, assim, a parada fica muito sinistra nessa temporada e é muito detalhe que você pode perder. Então, preste bastante atenção nessa segunda temporada, hein? A série traz então o personagem Loki, Ava, tentando aí salvar o multiverso, mas simplesmente no começo, por conta do que ele acredita ou o que ele quer, né, que é sair dali a todo custo, mas depois de um certo tempo ele começa a entender a si mesmo e entender o seu próprio propósito de vida, algo que também pode ser abordado no futuro da Marvel, algo talvez que culmine, né, na participação dele no final da fase 5, lá em Vingadores Doomsday ou Vingadores Guerras Secretas, ou quem sabe, né, no futuro lá na fase 7, onde vamos ter uma nova saga sendo apresentada, onde pode ser utilizado esses personagens aí muito mais poderosos do que a gente está acostumado nas telas, né, do cinema, explorando o Kang, que a gente já mencionou aqui, e, né, essa versão, essa variante do Loki, que acabou, né, ficando muito poderoso depois dos acontecimentos da série, depois de assumir aí o seu propósito glorioso, como ele mesmo diz. A série se passa, né, alheia ao tempo, onde o Loki tenta salvar a organização que tenta manter a ordem cronológica intacta, né, ou seguindo o seu próprio fluxo. Algo que também é apresentado
é essa questão de variantes do próprio Kang dentro da série Loki, e também, né, a própria abertura, fechamento, essa bagunça aí que acabou ficando o multiverso, mas por conta desses acontecimentos as coisas começam a se alinhar um pouco mais. Você pode assistir a série para tentar entender um pouco mais de Quantum Mania, né, porque é muito mais aprofundado, e também o próprio Deadpool e Wolverine, que se passa, né, ali junto com esse negócio da AVT e tal, mas um pouco depois das mudanças que aconteceram, né, na série. Então Deadpool se passa depois da série Loki, né, por conta das mudanças que acabaram sendo feitas. E então vamos para as Marvels, isso mesmo. O filme foi um grande fracasso em bilheteria, um grande fracasso em crítica, mas ainda assim algumas cenas são interessantes. Eu digo cenas porque tem uma ou outra ali que salva, mas na forma do contexto sai de nada para lugar nenhum. O filme se trata aí de uma junção das Marvels, né? Então ela acaba se passando após Invasão Secreta, após Miss Marvel, e também traz uma personagem nova, quer dizer, nova nem tanto assim, que é a Capitã Monica Rambeau, que seria a sobrinha postiça de Carol Danvers quando ela ainda era só uma piloto, né, de caça aí do exército. E após aí a sua incursão pelo multiverso, carregando vários, né, sei lá, fardos em suas costas, ela acaba trocando de lugar sem querer com a Miss Marvel, da série Miss Marvel. Mostrando que os poderes delas estão interligados de alguma forma, e as três acabam trocando, né, de lugar em um curto período de tempo, até elas conseguirem, né, se acostumarem com isso. Os poderes delas têm alguma conexão, principalmente por conta da radiação ou do que seja aquilo que a Carol Danvers acabou sofrendo, e meio que serve para isso, por talvez um fim ao conflito Kree que está acontecendo naquele período ali, mas ao mesmo tempo onde elas tentam entender os seus poderes. Na questão da ordem cronológica, ou até mesmo dentro do filme, não agrega muito, né? Porque a história é bem, assim, muito bizarra e eu diria até confusa. Ela não se amarra com nada, ao mesmo tempo de que, como eu disse, sai de nada e vai para lugar nenhum. Então é meio alheio também. Claro que apresenta uma coisa interessante, onde é a continuação, né, de Invasão Secreta, da série Invasão Secreta, e que leva a Monica Rambeau, né, que era um agente da Saber, que é uma agência aí das histórias, né, do UCM, e que ela acaba indo parar em um outro universo, mostrando que sim, tem outros multiversos por aí, e aonde ela vai parar já existe, por exemplo, os X-Men. Então ela está lá com os X-Men nesse exato momento, e a gente não sabe para onde vai essa história, né, de por que dela estar lá, ou, né, se vai fazer alguma diferença, se eles vão se juntar só no último filme da Marvel, se vai ter alguma coisa aí no caminho, ou o que vai acontecer, né, com os mutantes vindo aí nessa perspectiva dos X-Men. O filme então deixa essa parte mais aberta, né, mais abrangente, para talvez aí uma fase 7 sendo a saga mutante, explorando mais esse outro caminho, até mesmo porque a gente agora tem todo mundo, ou quase todo mundo, né, nas mãos da própria Disney, né, na Marvel de fato. Então X-Men, Quarteto Fantástico, tá tudo na Marvel, e eles podem fazer e explorar isso agora do jeito que eles quiserem. O único que não está de fato, né, é o próprio Homem-Aranha, que ainda é de domínio da própria Sony. The Marvels, ou as Marvels, é basicamente isso. E então temos a segunda temporada de What If, a série que abrange, né, muito dessa questão do multiverso. Após o término do insano que foi a primeira temporada, vemos uma segunda temporada tão boa quanto. Ainda assim explorando o multiverso, mas indo um pouco mais ali pro lado do Vigia ou do seu próprio propósito, né? Algo que lembra talvez alguns aspectos do Loki, mas ainda assim nessa questão multiversal, onde ele vai pegar várias peças, né, vários personagens de universos diferentes para fazer uma versão, né, intergaláctica e interdimensional, né, dos próprios Vingadores, que no caso a gente vai mencionar um pouco mais para frente a terceira temporada, mas ainda assim aqui é um pontapé bem interessante, porque alguns desses personagens podem, e claro, um ou dois deles apareceram em um filme da Marvel já,
Então, algo que pode ser explorado um pouco mais para frente também. Talvez aí nesse último filme da Marvel, dentro da saga multiversal, ou, né, sei lá, só lá na fase 7, não sabemos. Mas fica esse adendo aí, né, na terceira temporada que eu já falo um pouco mais. Para quem não tá ligado, né, essa série animada What If é muito boa, recomendo para vocês, e traz uma perspectiva aí um pouco diferente, de um ponto de vista talvez peculiar de alguns acontecimentos canônicos que aconteceram dentro da Marvel, mas em uma outra realidade, um outro universo. Então tem um universo onde quem se tornou o Capitão América não foi Steve Rogers, mas sim a Agente Carter. Então, para vocês terem uma ideia aí do que esperar. Fora que a série também vai ter um spin-off, né, daqui a pouco, que seria Marvel Zombies, mas eles podem explorar ainda mais essa questão aí, e eu acho que eles vão. E então temos a série Echo chegando no começo de 2024. Essa série, confesso que eu não assisti porque eu não senti vontade nenhuma. Até mesmo porque ela, além de se passar fora da ordem cronológica, de fato, ela pode se encaixar aí em vários momentos, ela acaba se encaixando antes da série Demolidor, né, o Daredevil Born Again, que lançou recentemente na Disney e que é uma, talvez, variante ou algo explorando essa junção do multiverso dentro da Marvel, né? Porque eles puxam o Demolidor, todo o elenco, a história, os traumas, né, daquela junção dos defensores da Netflix para dentro do CM de fato, dentro da Disney, né, no caso. Então a série acaba se passando antes desse Demolidor, seria uma fase 2, sei lá, do Demolidor, um Demolidor 2.0. Então ela se passa mais ou menos nessa parte mais urbana de Nova York, se conecta diretamente, né, com os defensores, um spin-off do próprio Gavião Arqueiro, né, da série Gavião Arqueiro, onde a personagem Maya Lopes, ou conhecida também como Echo, acaba se envolvendo com Wilson Fisk e descobre algumas coisas sobre o seu passado, onde ele estava envolvido e agora está caçando o vilão. Vilão esse que também é vilão de Defensores, de Demolidor e também do próprio Homem-Aranha. Então muitas coisas podem ser exploradas, né, a partir dessa série, mas eu achei meio, da minha opinião, mesmo eu não tendo assistido, né, porque não me chamou a atenção em nada. Se você não quiser, basicamente você não precisa assistir para continuar entendendo a linha cronológica da Marvel. E seguimos para Deadpool e Wolverine, que foi o filme que a gente estava esperando desde, sei lá, Guardiões da Galáxia Volume 3, com um respiro finalmente para uma obra boa da Marvel. O filme traz aí algo peculiar, né, abrangendo a compra que a Disney fez, né, envolvendo a Fox. Ela adquiriu tudo que a Fox tinha para fazer aí, né, o seu próprio catálogo ficar maior ainda, trazendo não só franquias da própria Fox, mas o que realmente a gente estava interessado, né, neste momento, que era os X-Men e também, né, o próprio Quarteto Fantástico que estava com a Fox até aquele momento. E aí eles fizeram igual o Batman: vocês não vai vender de volta? Eu vou comprar tudo, me dá tudo que eu vou levar embora. Foi basicamente isso que eles fizeram: entraram no mercado e compraram o mercado. Já que eles têm dinheiro, por que não fazer? Então Deadpool vem com essa onda, né, que foi essa aquisição. Foi uma grande saga do nosso próprio mundo real, mas também foi uma coisa a se explorar dentro do Deadpool, porque muito se esperava, né, sobre os X-Men, ou o próximo filme, ou o que Deadpool faria a partir daquele momento, porque ele era mais 18, será que a Marvel ia manter essa questão mais 18, separando ele um pouco da linha cronológica? E foi isso que a Marvel fez, manteve a essência do Deadpool, trouxeram aí todos os mutantes, né, para dentro da Marvel, incluindo aí uma pancada, né, de referências e coisas insanas que você, assim, ficava a todo momento gritando no cinema: meu Deus, o que está acontecendo? Até Blade, né, de Wesley Snipes estava ali dentro. Então eles abordaram essa questão multiversal, mas voltado para AVT, onde tinha ali o vazio, onde essas coisas que eles não queriam mais eram jogadas. E aí tinha lá o Quarteto Fantástico de 2003, 2005, na verdade, né? Os filmes do Blade, né, com a interpretação de Wesley Snipes dentro desse filme. Tivemos filmes cancelados, né, referência a filmes cancelados, como o do próprio Gambit. Então muitas coisas aqui foram apresentadas, o conceito de multiverso e variante para outro nível nesse filme aqui. Fora que o filme também é muito bom,
não só nesses aspectos do multiverso, mas ele entrega uma boa obra. Dentro da história do filme, basicamente, o Wade Wilson, né, o Deadpool, precisa salvar o seu universo, a sua Terra, que se eu não me engano é a Terra 10.005, algo por aí. Que seria, né, por conta do Wolverine da Terra dele ter morrido, e ele seria a âncora desse universo. Wolverine esse confirmado, né, sendo o mesmo que a gente vê em Logan, né, e o final de Logan se conecta então com o próprio Deadpool e Wolverine, amarrando assim essa lore, né, dos X-Men, fazendo uma linha cronológica própria ali, meio que paralela com a linha da Marvel, ao mesmo tempo que ele fica indo e voltando ali, né, por conta da AVT, dentro da linha cronológica. Então fica uma coisa bem interessante, e para você entender um pouco mais sobre essa questão multiversal, recomendo assistir Deadpool e Wolverine. Ele não se conecta com nada, ao mesmo tempo que se conecta com tudo, traz muitas referências e, claro, traz os personagens que a gente quer de volta, principalmente o Wolverine de Hugh Jackman, que retorna aqui e provavelmente por muito tempo. Depois tivemos Agatha All Along, ou no caso a série da Agatha Harkness, que seria a personagem vivida na série WandaVision, que se passa diretamente após os eventos de WandaVision, onde Agatha está tentando recuperar os seus poderes indo atrás do Coven, que é o livro dos condenados, é mais ou menos essa pegada aí. Um livro que pode conceder aí o que ela desejar a partir do momento que ela concluísse, né, a Estrada das Bruxas, que dá um desejo basicamente para a bruxa que conseguir vencer esses desafios, indo também para a entrada, que talvez flertasse ali com algo perto do Mephisto ou esse lado bem mais místico, né, da Marvel. Então a gente também tem essa outra vertente que vamos provavelmente ver um pouco mais no futuro. A série se passa após os eventos de WandaVision e antes dos eventos de Ironheart, porque acaba se conectando no final da série. Eu vi spoilers porque assim, eu não assisti, confesso para vocês que eu não assisti Agatha Harkness e não terminei Ironheart, porque meu Deus, série ruim Ironheart, viu? Mas Agatha Harkness eu acho que é até um pouco melhor, mas não me chamou muita atenção, pelo menos no momento que ela foi lançada. Hoje em dia até quero assistir, mas tá na lista aí, beleza? E por se tratar de uma série que se passa após WandaVision e vai para esse lado mais místico, ela pode sim, né, se conectar com o futuro filme da Wanda, ou uma série, né, sendo uma continuação de WandaVision, uma segunda temporada, não sabemos ao certo. Talvez indo para o lado mais mutante da coisa, talvez também só lá na fase 7 ou até um pouco mais para frente. Mas eles estão seguindo também essa outra vertente, mais mística, né? Talvez os Vingadores Místicos ou algo do tipo. Eu não lembro se é Vingadores Místicos o nome, mas enfim. Estão indo para essa vertente e também tem essa outra lacuna, né? Esse outro caminho que eles estão indo para os X-Men. Já são 2 caminhos abertos para Marvel. E fechamos o ano de 2024 com a série What If, a 3ª temporada, que traz aí o fechamento talvez desse arco de What If, porque vamos ver aí o que aconteceu, né? Pegando personagens da primeira, segunda e, claro, novos personagens da 3ª temporada, indo para um lado diferente do multiverso, pedindo ajuda ou abordando temas que tinham ficado meio ambíguos nas temporadas anteriores e agora se juntam na 3ª temporada, talvez formando, né, esse novo grupo de Vingadores Cósmicos ou Vingadores Multiversais, algo do tipo, né? Uma nova formação de uma espécie de Vingadores, se é que vocês me entendem, né? Onde eles enfrentam basicamente a espécie, né? A galera ali do Vigia, que estavam só para observar, mesmo, né, quando as coisas estavam indo pro beleléu. E aqui, no caso, a ideia deles é tentar impedir que certas coisas ruins aconteçam, talvez metendo o bedelho mesmo e tentando, sei lá, né, tomar uma providência ou algo do tipo nessas linhas temporais diferentes, que basicamente muitas delas foram corrompidas e foram exterminadas pelo Ultron, né, que assumiu o controle de tudo, conquistou todo o universo e estava ali alheio. Elas, inclusive, né, para tentar ali chegar a algum lugar, esse novo grupo acaba pedindo ajuda para um desses Ultrons que, né, é assim, poderosíssimo. Talvez mantendo a mente dele um pouco aberta, até mesmo por conta do tempo que ele acabou existindo, né, sozinho, ele acabou chegando a outros tipos de conclusões.
talvez mudando até mesmo algumas vertentes de seu pensamento. Essa terceira temporada também não entra na linha cronológica ou algo do tipo assim, mas fecha a linha cronológica da própria série, né, What If. Ela pode se conectar também com o que vai vir agora em Marvel Zombies, ou no futuro, sei lá, de Guerras Secretas, esses personagens serem utilizados, né, para enfrentar Doomsday, ou até mesmo em Guerras Secretas, onde vai ter talvez um grande reboot e essas linhas cronológicas se tornem apenas uma, com esses Vingadores e tal. Então a parada fica sinistra no final, e uma das melhores séries animadas aí, ó, de super-herói. Eu recomendo demais o What If. Então começamos 2025 com uma série chamada Meu Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha. A série animada, ela não faz parte do CM, pelo menos não diretamente, porque faz e não faz, vocês vão entender. O Peter Parker que vamos conhecer aqui é o próprio Peter Parker da Marvel, ao mesmo tempo que não é. Então é uma realidade alternativa, né? Onde Peter Parker tá ali com a empresa Oscorp e com o próprio, né, Ozzy Osbourne. E com o próprio Norman Osborn, né? Então é uma outra vertente do Homem-Aranha Peter Parker que a gente está acostumado hoje em dia, né, do Tom Holland. Lembrando talvez aí o primeiro, né, Homem-Aranha, onde tinha ali o Norman Osborn, que acabou virando o Duende Verde. A série animada tem ali alguns altos e baixos, principalmente na narrativa, mas apresenta coisas interessantes, como alguns trajes do Homem-Aranha e um visual um pouco diferente. A série animada traz aí uma estética bem única, lembrando aí histórias em quadrinhos. Então é quase como se você estivesse assistindo uma história em quadrinho enquanto ela acontecesse, sabe? Não só na narrativa, mas também na parte visual. Então a série é mais voltado ali para o próprio Homem-Aranha, mais contido ali naquela região ali de Nova York, onde ele estuda, enfrentando brigas de gangues ou acontecimentos ali naquela região, e também, né, mostrando ali um pouco mais do dia a dia do Teioso, né, nos primeiros momentos de seus poderes como o próprio Homem-Aranha. Também, né, com essa vertente do Norman Osborn que pode ser explorado, né, mais para frente. Eu acho que eles não vão conectar isso aqui ao multiverso, mas fica aqui a menção dessa série animada. E então entramos para o primeiro filme da Marvel de 2025, Capitão América Admirável Mundo Novo, a sequência direta da série Falcão e Soldado Invernal, onde Sam Wilson acaba de fato, né, assumindo o manto de Capitão América. E com isso, então, ele tem alguns deveres como Capitão América. Não só sendo, né, um protetor da América, como Capitão América, mas também como mundial e global, com vistas políticas alheia a interesses próprios. Então ele está com esse dilema dentro ali da sua perspectiva como novo Capitão América, e tem que impedir um conflito, né, que está acontecendo aí no mundo. Algo como um vilão que está meio que manipulando as coisas no mundo, tentando, né, fazer com que essas grandes nações acabem entrando em conflito para buscar aí um minério raro que está ali dentro do Celestial, que acabou, né, emergindo dentro da Terra no filme dos Eternos. Então o filme também se passa após os Eternos, mas também após um monte de filme, né? Mas se conecta diretamente com essa parte dos Eternos, que ficou essa lacuna, e também com o próprio vilão do filme, que é o vilão que foi deixado, sei lá, há 20 anos, né, preso, que veio lá do filme do Hulk de 2008, que é o Samuel Stans, também conhecido como Líder, né, nas histórias em quadrinhos. O vilão tinha sido apresentado no final do filme do Hulk, após ter sido exposto ao componente gama, né, do sangue do Hulk, fazendo com que ele fique ainda mais inteligente do que ele já era, mas com a consequência de ter aí um propósito de vingança contra os Estados Unidos, que deixou ele lá mofando, sendo explorado nesse filme. Apesar da conexão, o filme, assim, é horroroso na minha opinião, muitas coisas muito bizarras. O filme parece ser um corte abrupto de uma versão que talvez viria, né, para o cinema, mas acabou não acontecendo, então eles tiveram que cortar muito. São muitos cortes esquisitos no filme, o que deixam várias lacunas, principalmente por conta dos vazamentos que tinham. Parece que eles realmente
tiraram muitas coisas. Fora que o CGI também é esquisito em muitos momentos, algumas coisas não fazem sentido, e a principal coisa do filme, que é o vilão, o líder, ele também não faz muito sentido, porque com o vilão ser inteligente, o roteirista também precisa. E não foi o caso, né? O filme então traz muitas conexões, coloca o Hulk vermelho em tela, coloca o líder como vilão, que seria insano, um conflito global, né, numa época bem peculiar para se viver, né, no nosso mundo real, ao mesmo tempo que traz aí um dos maiores nomes, né, que é o Capitão América, para um filme dessa magnitude, e acaba não entregando, né, o que a gente precisava para esse momento da Marvel. O filme tem muitas ideias boas, muitas conexões, tenta trazer, né, vários pontos que ficaram por passado à tona nesse aqui, um grande conflito, mas acabou não conseguindo. O filme não consegue entregar o que a Marvel precisava, né? Traz tudo isso, mas a entrega, a execução não foi tão bem assim. O filme, então, como eu disse, se passa após os eventos da série, né, Falcão e Soldado Invernal, e também se passa depois da série, né, Daredevil, do Demolidor, preparando o terreno para o filme que viria depois, né, alguns meses depois, Thunderbolts. Tá, mas antes de ir para Thunderbolts, a gente vai falar de Demolidor, a série que veio com tudo, mostrando que a Marvel não tá para brincadeira, e esse negócio de Disney só para criança ficou no passado. Eles realmente apostaram na violência e na parte fiel aos quadrinhos, pelo menos em boa parte, né? A série traz muitas coisas interessantes que a gente via, né, em Demolidor da Netflix, ao mesmo tempo que traz a perspectiva um pouco diferente e mais madura do próprio personagem Matt Murdock. Fora que, a atuação insana, que, né, sem palavras. Mas enfim, a série também se conecta à linha temporal como um todo, trazendo toda a bagagem que veio com a série, né, da Netflix, todos os defensores, tudo isso para se conectar com a Marvel diretamente. Na série é uma trama um pouco mais dramática, envolvendo ali o próprio Rei do Crime e a própria narrativa de Matt Murdock como advogado e demolidor, mas ainda assim traz personagens de outros lugares. Então ele menciona a Mulher Hulk, onde ele aparece também, Mulher Hulk, então a série se passa após esses eventos. Ele também, né, tem um encontro aí com o Justiceiro, que, de novo, vai aparecer novamente no próprio universo da Marvel, então eles já confirmaram isso, essa conexão. Ele também aparece no Homem-Aranha Sem Volta para Casa, então ele acaba se conectando. Apesar da história dessa primeira temporada não fazer um certo barulho na linha cronológica da Marvel, ela acaba, né, se conectando com esses outros filmes por usar o personagem Matt Murdock, que é muito importante para o futuro. Provavelmente ele também vai aparecer no próximo filme do Homem-Aranha, que já foi confirmado, que a gente vai mencionar também no próximo vídeo. E então chegamos em Thunderbolts, que não se dava nada, né, para esse filme, e ele acabou entregando sim uma boa história. Thunderbolts traz a história de um grupo de desajustados que lembra bastante alguns aí que você já tá ligado, mas ao mesmo tempo com um carisma zero. Para mim, pelo menos, o carisma dessa equipe é zero, pelo menos no começo. As coisas começam a acontecer, um desses personagens que acaba ali, né, indo de EF também é bem legal, mas apresenta aí um dos vilões mais insanos e um dos heróis também mais insanos, porque ele é os dois ao mesmo tempo, que é o Sentinela. E esse grupo de desajustados precisa impedir que Sentinela, que basicamente está, sei lá, desfazendo as pessoas por onde é que ele passa, né, como o próprio vilão, né, que é o Vácuo, a sua antítese, que é ele próprio quando sai de controle. Então esse grupo precisa tentar impedir com que isso aconteça. Algo bem difícil, né, diga-se de passagem, e que eles resolvem de uma forma que, na minha opinião, ficou meio mas de outro jeito talvez não seria possível, que era, né, talvez o poder da amizade, essa coisa toda aí, essa baboseira, né. O filme acaba mudando, né, de nome por conta dos Thunderbolts terem sido um outro tipo de grupo, né, da Marvel. Aqui eles acabam virando os Novos Vingadores, para talvez, né, trazer essa tranquilidade da lacuna que os Vingadores deixou. O carisma, como eu disse, fica meio alheio, até mesmo porque a gente conheceu esses personagens coadjuvantes em outros filmes, né? Então é uma junção de vários coadjuvantes ou anti-heróis ou até mesmo vilões de outros filmes da Marvel, como o Homem-Formiga,
a própria Viúva Negra, enfim, muitos outros filmes que a gente viu pouco desses personagens e o que a gente viu não era tão agradável assim. Então o carisma acaba, né, ficando meio aquém. Algo que é bem interessante é quando o filme muda de nome para Novos Vingadores, deixando claro que essa equipe vai sim fazer parte de um futuro da Marvel que está por vir, se conectando com outros filmes. E também para onde é que vai os Vingadores, né? Que acaba se conectando com o Quarteto Fantástico. E chegamos para o derradeiro, né? A derradeira série, Coração de Ferro. Ai, meus amigos, que série assim, traz coisas interessantes? Traz. Mas a questão que eles sempre ficam batendo na tecla, principalmente nos primeiros episódios ali da série, é a questão da Riri Willis, ser a coitadinha que não tem dinheiro ou coisa do tipo. Jogando sempre pro lado porque o Tony Stark tem muito dinheiro, ele conseguiu fazer as coisas que ele queria. É mesmo? Ele não fez uma armadura no meio do deserto com peças de míssil, não, né? Ele não fez, por exemplo, em Homem de Ferro 3, uma gambiarra para amarrar e resolver pedaços da armadura no meio de uma cidade. Riri Willis, como uma expert, inteligentíssima, né, pessoa, não teria outra forma de arrumar dinheiro ou fazer dinheiro a não ser sendo uma trombadinha? Talvez teria, né, se ela fosse tão inteligente assim. Eles usarem isso é apenas uma desculpa, na minha opinião, e também para ressaltar essas questões aí de lacração e coisas do tipo, né? Porque a Marvel também tá cheio disso vindo desses últimos projetos. O futuro talvez possa ser um pouco mais promissor, mas aqui Riri Williams, né, tá tentando fazer uma armadura e se provar ou provar para si mesma. Eu ainda não terminei de assistir a série, talvez ela se redima, né, dessas falas dela do começo da temporada, mas eu duvido muito. Vou tentar terminar de assistir essa coisa estranha, mas não prometo nada e não prometo também se eu vou terminar ainda este ano, porque tem outras coisas que eu quero ver. Mas se essa minha opinião ainda está incompleta, deixe nos comentários, né, se eu deixei alguma coisa aí de fora por não ter terminado de assistir a série. Vai que no último episódio vai falar, não, tudo isso que eu falei, sabe, então, era só zoeira, né? Eu realmente, né, entendo, não fiz isso porque eu sou uma coitada e sim porque eu queria. Quem sabe, né? Eu não sei. Mas enfim, Riri Williams é apresentada aqui, né, como a Coração de Ferro, algo que é totalmente diferente dos quadrinhos, né, que é um caminho muito oposto, indo para esse lado lacrola, mas a personagem é interessante e importante para o futuro da Marvel. Quem sabe uma versão aí, uma variante dela não apareça, né? É o que a gente espera. Mas ainda assim, a série aborda algumas coisas místicas, ao mesmo tempo tecnológicas, e também uma parte meio, né, questionável aí da índole da própria Riri Williams. A série se passa após os eventos de Wakanda Forever, onde a personagem aparece pela primeira vez de fato, e pasmem que eu também tomei um certo spoiler há um tempo atrás, né, falando que ela também se conecta com Agatha All-Along, né, que seria a série mística da Marvel. Então ela acaba misturando a parte mística com a tecnológica dentro dessa série. Vou ter que terminar de assistir para entender de fato essa conexão, porque o que eu vi do spoilerzinho, né, é que vai mesmo para esse lado místico essa parte aqui. Então pode ser aí algo interessante ter também. Então vamos ter 3 vertentes da Marvel que eu vou explicar logo após, né, a gente curtir esse pequeno vislumbre aí de Ironheart. E bom, então esse foi o resumo, né, da fase 5 da Marvel, e ela termina com essas três ramificações, eu diria. A parte mística, indo ali com Riri Williams, Agatha House of Harkness, WandaVision talvez, que pode ser explorada, sei lá, com o vilão Mephisto, que também está dando as caras aí. Algo que também a gente pode ver, né, numa outra vertente, uma vertente talvez mais contínua, né, seria essa vertente dos Novos Vingadores, que talvez também se divida em algum momento com os Jovens Vingadores, seguindo essa perspectiva, que vai acabar também culminando em Guerras Secretas e Doomsday. A outra vertente que está aberta, que talvez seja explorada só na fase 7, seria a vertente dos X-Men. Talvez a próxima grande saga da Marvel, a saga Mutantes, vindo aí uma cacetada de filmes e produções abrangendo esses personagens. Eu espero muito
porque X-Men é sempre bom, e por que não mais, né? Se X-Men faz sucesso e a gente pode ter obras insanas, beleza? A fase 5 teve muitos altos e baixos, principalmente na questão de altas produções de filmes, séries, ou sempre aquela, né? Tipo, série aí, qualquer coisa. Algumas exceções, como Demolidor ou What If, mas talvez ali chegando em Agatha, talvez seja ok, talvez. Mas ainda assim, muitos altos e baixos. E a gente pode se preparar então para a fase 6, fechando aí a saga do multiverso da Marvel, que se iniciou com o Quarteto Fantástico, que a gente vai falar no próximo vídeo. E bom, então essa foi a fase 5, espero muito que vocês tenham gostado, o vídeo talvez tenha ficado um pouco grande, mas a gente precisava explicar e falar um pouco mais. Se você quer saber um pouco mais sobre cada produção, a gente fez resenha de quase tudo, pelo menos de todos os filmes. A gente fez resenha, as séries a gente não conseguiu fazer resenha, principalmente porque está dando poucas views no canal, então se você quer saber mais sobre as séries, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer, mas tem que dar like pra caramba e vídeo, e não era o caso e por isso a gente não fez, beleza? Mas nesse caso, vou deixar aqui pra vocês então, vou deixar aqui desse ladinho, ó. Vamos ver. Aqui em cima eu vou deixar a nossa playlist da Marvel, com ordem cronológica, todas as séries, resenhas, filmes, enfim. E aqui embaixo eu vou deixar só as resenhas de filmes, tranquilo? Se você quer ir para esse foco, vai estar aqui para vocês, tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!